de paz e não de mal para todos nós, Pai. Nós cremos que o Senhor já preparou todas as coisas, a mesa já está posta. Nós queremos nos entregar diante do Senhor e receber as Tuas instruções. Eu te louvo e te agradeço pela Tua graça e pelo Teu favor sobre a vida de cada pessoa nesse lugar. E eu declaro, Pai, que o Teu Espírito já está aqui pairando sobre nós, aguardando somente o envio da Tua palavra, para que aquilo que o Senhor programou possa se realizar em nome de Jesus. Amém? Boa noite, querido, graça e paz. Você pode sentar, Ministério de Música, obrigado. Se o teclado quiser ficar por aí, pode ficar. Amém? Glória a Deus. Boa noite, vocês hoje vão ouvir um pouco de chiado, porque tem um carioca aqui, então Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui muito grato, muito honrado por esse convite. Agradecer a Juliana com o pastor que me convidaram, o pastor Tadeu com a sua esposa também. Uma honra para a gente poder dividir a palavra aqui, pisar nesse púlpito, nessa plataforma onde a gente é tão bem alimentado e realmente é uma grande responsabilidade. Estou aqui com a minha esposa, representando o Rio de Janeiro, um lugar onde, se você for, com certeza você vai ser abraçado também. Amém? Somos uma família espalhada pelo mundo e a família Verbo da Vida recebe muito bem a todos nós em qualquer lugar. Amém? Glória a Deus. Eu queria só identificar quem esteve aqui durante esses dias da conferência, em um ou mais dias. Você pode levantar suas mãos? Ok. Glória a Deus. Quem não esteve, eu creio que você também possa receber através das gravações. Mas o Senhor preparou algo especial para o dia de hoje. Eu quero tratar um assunto bem especial, um assunto que o Senhor tem trazido ao meu coração, tratado comigo, e um assunto que Ele tem me dito para tratar em outros lugares. E eu tenho obedecido. Muitas vezes, a gente, o ministro reluta, né? Porque ele tem algo que ele acha que dá mais ibope, que funciona mais. Mas quem sabe que a nossa função é agradar ao Senhor. Amém? Eu gosto sempre de dizer que no meu ministério eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse é um lugar de segurança, onde eu sei que os frutos vão ser bons, porque eu estou cumprindo o propósito dele para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu tenho o desejo de tratar com você sobre algo que Deus tem tratado comigo bem recentemente, e eu creio que é um assunto que ajuda muito a nós entendermos aquilo que Deus tem para a nossa família. Porque você sabe que na sua família você vai variar de muitas posições. Um dia você é filho, onde você não tem ainda autoridade, você é cuidado. Depois você pode virar um adulto, e quando você se casa, dependendo, você passa a ter uma autoridade na sua casa. No casamento, você já não deve obediência a seus pais, você passa a dever somente a honra. E depois muitas vezes nós envelhecemos e podemos voltar a ter os nossos filhos morando próximos, para que eles cuidem de nós. Então, existem variáveis na família que vão mudando a nossa condição diante daquela fase que a gente está passando. Mas o Senhor tem tratado comigo. Eu gosto muito do tema honra, é um tema que eu gosto de estudar, embora a gente saiba que ele não é tão popular, né? Eu digo que honra foi a primeira ministração de Jesus. Jesus não pregou pela primeira vez sobre fé, nem sobre amor, nem sobre cura. A primeira pregação dele, depois que ele entra no ministério, é justamente sobre honra, porque ele se depara com um povo que, por conta da familiaridade, desonra ele. Mas quando nós entendemos o poder da honra, e uma honra equilibrada, não uma honra para proveito próprio, nós vamos entender que existem alguns benefícios para que a gente entenda isso. Mas muitas vezes nós não entendemos exatamente qual é a colocação da honra na nossa vida. Então, eu creio que hoje nós vamos falar um pouco sobre posição. Amém? Diga comigo, posição é importante. Porque Deus, Ele honra essa questão das posições. E a gente vai chegar a um bom lugar, fica com seu coração aberto,
nós vamos assimilar algumas coisas para uma boa conclusão. Mas quando nós falamos sobre posição, nós estamos falando muitas vezes de um lugar onde algo é colocado, da maneira como algo é colocado, em relação a outros, em relação ao espaço, em relação a uma esfera de atuação. Mas Deus, Ele criou essas questões de posições para que alguns objetivos se cumprissem. Então, nós temos na nossa vida o desejo e a responsabilidade de nos posicionarmos em Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você toma uma posição, você sai do império das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor. Então, automaticamente você muda de posição instantaneamente ao receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso não vai parar na sua vida cristã. Você vai exercer posições o tempo todo. As posições variam de acordo com as fases, com as etapas. Mas, pastor, por que essa história de posição é tão importante? Porque existem algumas coisas em Deus que, se você não estiver na posição certa, você vai perder. Existem alguns tratados de Deus que, se você não estiver na posição correta, você pode deixar de usufruir. E eu espero poder te ajudar nessa noite sobre isso, a você se localizar no reino de Deus. Amém? Se localizar. Qual é a posição que eu devo me localizar? Sabe, queridos, eu pedi essa ilustração porque isso me ajuda muito a segurar minha onda. Toda vez que o diabo tenta me tentar, eu sei que isso não acontece com você, é só realmente lá comigo no Rio de Janeiro. Toda vez que o diabo vem me tentar com orgulho, soberba ou alguma vaidade, porque o diabo ele vai ou te tentar para cima ou ele vai te tentar para baixo. Ou ele vai atacar a sua autoestima para você achar que você é menos do que Deus disse, ou ele vai atacar a sua vaidade para você achar que você é mais do que Deus disse. Mas todas as vezes que eu sou atacado nessa área, eu gosto de lembrar que eu sou só um peão no tabuleiro. Porque, na realidade, a minha vida não tem propósito em mim. Porque sabe que um peão pode ser retirado do tabuleiro? Sabe que um peão ele tem uma função mais de defesa e de ocupação do que uma função determinante? Mas, querido, a minha vida e a sua vida devem ser para guardar o rei. Então, toda vez que eu estou na dúvida de alguma coisa, se eu tenho que tomar uma decisão, eu penso, essa jogada vai acarretar em quê para o rei? Porque sabe que a vontade do peão não interessa muito? Sabe que a reputação do peão não interessa muito? Sabe que a reputação que eu tenho que guardar é do rei? A vontade que eu tenho que guardar é do rei? Então, se preciso for, eu entrego a minha vida para que a vida do rei seja guardada. Então, quando a gente entende quem a gente é, né, lá no Rio de Janeiro, ele diz, quem a gente é na fila do pão, a gente vai deixar algumas coisas, algumas perdas de tempo de lado. Porque você vai olhar e falar, mas eu não levo isso para casa, eu não aceito isso. Mas eu sou só um peão. Se eu sou só um peão e preciso passar por isso para que o rei fique protegido, eu vou passar, está tudo bem. Talvez você já tenha sido promovido a cavalo, a torre, mas, querido, até a rainha morre pelo rei. Amém, queridos? Então, é bom a gente saber quem a gente é nesse reino. Efésios 2, no versículo 6, vai dizer que, no 5, estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, diga juntamente, com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, espiritualmente, aonde você está? No lugar que o diabo queria. Por isso que ele não gosta de você. Tem alguém aqui que é amigo do diabo, que ele gosta de você? Fora isso, todo mundo, ele odeia a gente. Você está justamente no lugar que ele queria. Ele queria sentar no trono do Altíssimo. Jesus sentou lá e botou você lá espiritualmente. No lugar que ele queria estar. E o que você fez por isso? Nada. Nasceu. Porque você é filho. E filho herda, não conquista, né? Filho herda. E você está sentado à direita dele. Mas você está lá à toa? Não, tem um propósito. Então, eu não vou
poder investir muito tempo nisso, mas Marcos 10 e Lucas 22, Jesus vai tratar sobre essa questão de vaidade, de posição, de lugar, e ele vai dizer, olha, lá no mundo funciona assim, quem está em cima domina os outros, mas aqui no reino é diferente. Quem está em cima é quem serve. Quer ser grande? Seja o que sirva. Então ele vai dizer para a gente que no reino de Deus, a gente precisa se posicionar diferente do mundo. Porque no mundo, a posição de autoridade é para subjugar, dominar. Mas no reino de Deus, quanto mais autoridade você tem, mais você serve. Quem nesse ministério serve mais do que o apóstolo Guto? Eu consigo servir a um bairro, uma igreja. Ele serve ao mundo todo. Ele serve em Angola, ele serve na Europa, ele serve muito mais gente. Por quê? Porque ele está numa posição mais alta. Então, no reino de Deus, quanto mais alta a sua posição, mais você serve. Poder para servir. E isso é importante que a gente entenda, mas não é exatamente o foco da nossa palavra hoje, porque hoje a gente vai tratar sobre honrar posições. E pode ser que num primeiro momento isso traga conflito em você. Nós somos uma ou duas gerações, ou três talvez, mas no meu caso, a minha infância ainda pegou pós-ditadura, onde muitas vezes a força, o domínio foi colocado à força. A autoridade foi colocada à força. Então, logo após isso, vem uma retaliação a essa ordem, e aí vem um excesso de liberdade e de reverência. E agora não pode nem mais corrigir o filho, porque a gente está tão opositor àquela ordem que era agressiva, que agora a gente pode ir para outro lado. Não, querido, você está no reino de Deus, e no reino de Deus há uma ordem. Deus ama a ordem. Deus se apresenta como Criador. A primeira coisa que ele se apresenta na Bíblia é o Deus que cria. Depois ele é o Deus que organiza. Primeira coisa que Deus faz, haja luz, porque quem vai arrumar a casa tem que acender a luz. Então a primeira coisa diz que Deus criou. E depois o que ele faz? Ele haja luz. Acende a luz, que é o que nós fazemos quando chegamos para Cristo. A gente acende a luz da palavra. O que acontece? Voa barata para tudo quanto é lado. Mas as baratas já estavam lá, elas só estão se mexendo por causa da luz. E agora o que você vai fazer? À luz da palavra, você vai colocar as coisas na sua devida posição. Você vai colocar ordem, porque Deus é Deus de ordem. Então, muitas vezes isso, nós devemos entender que há uma posição para que a gente possa usufruir, para que a gente possa fazer o que Deus nos chamou. A Bíblia vai falar em Atos 10, eu estou falando sobre honrar a posição. Atos 10, 38, vai dizer, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, para quê? O qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Aquela posição que Jesus foi colocado, tinha um propósito. Depois vai dizer em Lucas 4, Jesus se apresenta e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus foi, digamos, abusado ali. Ele estava entrando no meio dos judeus e dizendo, olha, eu sou o Messias. Mas ele diz qual a posição que ele ocupa na história. E ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, ou seja, ele me colocou nessa posição. Para quê? Para evangelizar os pobres, proclamar libertação ao cativo, restauração de vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos. Você não vai ser colocado numa posição do reino só para assistir ou para ter um troféu. Vai ter um propósito para isso. Por isso, as posições no reino, elas precisam estar medindo o nosso coração em disposição de servir. Mas o que acontece quando a gente não reconhece a posição? Quando a gente não honra uma posição? Nós temos 2 episódios bíblicos que demonstram Jesus admirado. Quem aqui gostaria de deixar Jesus admirado? Levanta a sua mão. Quem gostaria de deixar Jesus admirado, fica com a mão levantada para eu ver. Glória a Deus. Mas eu vou dizer para você, ele ficou admirado 2 vezes. Talvez você não quisesse estar numa delas. Jesus se admirou em Nazaré, quando ele foi até Nazaré, e lá quando ele chegou,
ele demonstrou que ele era especial, as pessoas reconheceram. Lá em Marcos 6:1, vai dizer que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: que sabedoria é essa? No versículo 2, que lhe foi dada, e como fazem tais maravilhas? As pessoas viram, tinha sinais. Mas olha o que vem no 3. Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, que brincava aqui na rua com a gente, que saía às vezes de um remelento de manhã? Não é esse garoto? E por que agora ele está dizendo que ele exerce essa posição toda? Sabe, familiaridade, ela pode estragar a parte da honra. Porque Jesus disse que profetas de casa não tem honra, mas ele não disse isso como uma doutrina, ele disse isso como um lamento. Ele estava lamentando, dizendo: profetas de casa não tem honra. Mas nem eu nem você vamos ouvir isso de Jesus, amém? Porque a familiaridade não vai nos tirar daquilo que é do Evangelho. Jesus então explica para aquelas pessoas: olha, haviam duas pessoas sem aliança. Uma viúva que não tinha aliança, mas o profeta foi enviado à casa dela. E também tinha um homem que não tinha aliança, mas ele foi até o profeta e foi curado de lepra. O que Jesus estava dizendo? A aliança é importante, mas se eu não honrar o Deus da aliança, pode ser que eu não usufrua. E aquelas pessoas que não tinham aliança, por conta da honra, usufruíram. Então ele ficou ali admirado com o quê? Com a incredulidade do povo. A Bíblia diz que Jesus estava cheio de poder para curar, mas não pôde. Ué, mas Deus não pode todas as coisas? Não. Deus não pode todas as coisas, porque na sua soberania ele se limitou. Ele, na sua soberania, decidiu que ele não podia mentir. Ele, na sua soberania, decidiu que o homem teria livre-arbítrio. Ele, na sua soberania, decidiu que não podia voltar atrás com a sua palavra. Então, ele queria, ele tinha poder, mas não pôde. Foi impedido pelo quê? Pela falta de honra. Então, a falta de honra ou a desonra, ela pode roubar de nós algo que já está na bandeja para a gente se servir. Mas tem um outro momento que Jesus fica admirado, e mais uma vez com alguém sem aliança. Eu não aceito para a minha geração que Jesus vai se admirar com quem está lá fora, ele vai se admirar comigo. Mas ele se admira com aquele homem, um centurião. Você já deve ter ouvido a história, depois a gente lê com calma uma outra parte. Mas ele encontra um centurião, aquele centurião procura ele para cuidar do seu servo e diz: olha, o meu servo está doente, me dá uma palavra e ele vai ficar bom. E Jesus olha e fala assim: meu Deus, parafraseando, eu nunca vi uma fé como essa, nem em Israel. Querido, que fé é essa que Jesus não tinha visto em Israel? Seria uma fé grande? Por que fé pode ser maior do que a de Maria, que uma adolescente concebe sem relação sexual? Será que é uma fé espetacular, mais do que abrir o Mar Vermelho? Que tipo de fé é essa que Jesus diz: eu nunca vi uma fé como essa? Ele já tinha visto outras, mas como essa ele não viu em Israel. Porque naquela fé daquele homem estava associado honra, a compreensão de honra e a compreensão de posição. Eu vou te explicar melhor, vai guardando aí. Aquele homem tinha uma concepção de honra que Israel não tinha. E por conta disso, a fé dele era diferenciada e Jesus fica admirado. E aí aquele homem recebe o que tem. Então a gente vai entender que a honra, o que é honra? Colocar alguém em condição, dar a alguém uma condição especial ou um valor destacado. Então, o que a gente vai entender sobre honra, a gente vai precisar entender que a honra tem um significado de dar a algo, atribuir a algo, essa palavra estava faltando, atribuir a algo o valor que ela tem. E às vezes é por isso que a familiaridade nos rouba isso. Porque como está próximo, quem sabe que a lua de longe é linda, ela brilha. Quem já viu a lua cheia? Linda, né? Um sucesso. E de perto, cheia de buraco. Mas não deixou de ser lua. Familiaridade às vezes faz a gente enxergar os buracos. E aí desvalorizar
o valor daquele brilho. Então, muitas vezes, a honra, ela vai ser, ela vai estar associada à posição que alguém ocupa. Mas, pastor, o que é isso? Vou te dar um exemplo. Zezinho estudou com você. Zezinho era da sua sala. Zezinho não estudava, tirava cola. Tinha dia que Zezinho chegava, que a roupa dele cheirava mal e ele estava remelento. E você dizia, que criatura esse Zezinho. Zezinho às vezes mentia. Zezinho às vezes soltava até gases na sala de aula. E você olhava para Zezinho e falava, vai dar em nada esse Zezinho. Aí um dia você vai numa audiência e tem um homem sentado na cadeira mais alta com uma roupa preta e você olha para a cara dele e fala, Zezinho. Ele é o juiz. Aí me diz uma coisa, lá naquela audiência, você vai falar, fala aí, Zezinho. Vai? Você vai falar, Vossa Excelência. Mas não é o Zezinho? Mas a posição mudou. Eu preciso entender que Deus criou esse negócio de autoridade. E a autoridade está associada à posição. A posição que você ocupa varia algumas vezes, mas a sua posição vai determinar o tratamento que você precisa ter. Isso é ruim? Não, tem um propósito. A gente vai ver. Tem um propósito para isso. E a gente não pode abrir mão disso, porque o mundo está dizendo para a gente que todo mundo é igual. Não, você tem o mesmo valor, mas você não é igual a ninguém, nem eu sou. A sua mãe já te explicou isso 380 vezes. Você não é todo mundo. Então não é. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, a gente não tem a mesma posição. Pode ser que no seu trabalho você tenha uma posição maior que a minha, mas quando chega na igreja é diferente, porque as esferas vão mudando. E eu preciso entender isso. Por que eu preciso entender isso? Você vai entender. Eu só quero que você vá assimilando. Então, a gente entendeu que honra é quando eu dou o devido valor a algo. E o que é desonra? É quando eu não dou esse valor a algo. Eu desvalorizo algo. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu vi ali na Bíblia que a desonra me priva de Deus agir na minha vida. Enquanto que a honra surpreende Jesus e ele recebe de tudo. Então a gente precisa entender que esta fé que Jesus está falando é uma fé diferenciada. Porque é uma fé associada à honra. Amém até aqui? Agora vamos entender quando a posição define o galardão. Porque você pode pensar assim, mas eu não vou me submeter a quem não merece. Porque talvez você esteja confundindo honra com reconhecimento. Ou com gratidão. Honra e gratidão juntos é um sucesso. Mas honra não é gratidão. Porque a gratidão é pelo que alguém fez por você. A honra não, é pela posição que ele ocupa. Reconhecimento é quando eu vejo, não, aquele cara ali realmente, ele estudou e olha como ele cresceu. Reconhecimento. Gratidão, olha o que ele fez por mim, eu nunca vou esquecer. Gratidão. E honra, não precisa ter feito nada por você não. É só entender que a posição dele é uma posição usada por Deus para te alcançar. Mas e se essa pessoa que está na posição não for grande coisa? Fica tranquilo, Deus honra a palavra dele. Pastor, como assim? Lembra de Eli? Quem lembra de Eli? Eli, vou resumir para você. Eli era um sacerdote indigno. Que a gente usa Eli em culto de família para dizer, não cria seus filhos igual Eli fez. Eli é a vergonha da criação do filho. Eli tinha 2 filhos, ele era sacerdote. Ele deveria cuidar do templo, porque é o que o sacerdote faz. Diácono, som, limpeza, o que são? Sacerdotes que cuidam do templo. Ele deveria cuidar do templo e também oferecer sacrifício. Só que o que Eli fazia? Ele não cuidava, porque os filhos dele se prostituíam dentro do templo. E ele não fazia nada, ele se omitia.
E também, o que ele devia oferecer ao Senhor, a gordura, os filhos comiam. Ou seja, Eli começou a idolatrar os filhos acima de Deus. Um vexame, Eli. Eli foi reprovado. Mas existe um episódio onde Ana, que era uma mulher de Deus, vai até a igreja. Sou eu que estou provocando trovão? Não? Amém. Ana vai até o templo. E Ana está sofrida. Ana é uma mulher de Deus, uma mulher correta, justa. E ela vai até o templo e ela começa a chorar lá porque ela era humilhada por não ter filhos. E aí vem Eli, o indigno, mas na posição de sacerdote. E aí Ana, aquele homem indigno, vira para ela e fala: você está bêbada. Talvez nos dias de hoje seu ombro soltasse, mulher. Ou seu dedo desajustasse. Como é que é? Porque tem mulher de ombro solto, né? Eu chamo síndrome de Chica da Silva. E aí fala tudo assim. A Ana não fez isso não. Nem rodou o dedo. Ana, certa, virou e falou: não, meu senhor, eu não estou bêbada não. Eu estou chorando por isso, por isso. Aquele homem indigno foi usado por Deus para entregar o filho dela. Mas como é que pode isso? Com aquele caráter? Por causa da posição. A posição que ele ocupava, de sacerdote, permitia que Deus entregasse coisas através dele. E Eli, qual foi o final de Eli? Trágico. Por quê? Na posição que ele estava, ele entregava, Deus usava ele para entregar. Mas quem sabe também que pela posição alta dele, ele estava mais perto do juízo. Quanto mais alta a sua posição, mais alta a sua responsabilidade, mais perto do juízo você está. Morreu ele, morreu os filhos, perdeu a arca, deu tudo errado para Eli. E Ana recebeu o filho dela, porque honrou a posição. Não olhou para o caráter de Eli, honrou a posição. Quantas coisas na vida às vezes a gente está perdendo porque está confundindo caráter com posição. Pensamento igual ao nosso com posição. Querido, eu não sei em que partido você vota, o que você faz, mas deixa eu dizer uma coisa. Tem 3 poderes lá em Brasília. Depois que aqueles poderes estão ocupados, eles estão na posição de honra. Eu concordo? Não preciso concordar. Mas eu não posso me referir a eles com qualquer nome, não. Ah, eu não concordo, vou chamar de ladrão? Não. Eu posso discordar, falar da situação, falar da circunstância. Olha, eu não concordo com esse ato, com essa circunstância. Mas eu não posso me referir com indignidade a quem está numa posição dessa. Eu tenho que engolir. É fácil? Facinho. Bota o óleo do Espírito que desce redondo. Porque crente que não engole sapo não é crente. É um desavisado. Porque Jesus engoliu o sapo para você estar aqui. Crente não leva desaforo para casa, sabe por quê? Resolve perdoar na rua. Só por isso que não leva desaforo para casa. Mas engole sapo, sim. Porque você não vai abrir mão de tudo que Deus prometeu por causa de um prato de lentilha de não engolir o sapo. Engole. E quanto mais alta a posição, mais sapo engole. Para quê? Para não perder o propósito. Então estamos aqui e a gente está vendo que essa posição define o galardão. E aí Eli entrega para ela isso. Agora, vamos entender isso com mais clareza. Eu preciso de um homem sábio aqui da igreja. Um homem que todo mundo respeita, sábio. Gente, nesse mundo todo, ninguém me indica um. Vou pegar o das primeiras fileiras. Vem cá, Jairo. Pronto. Eu vou pegar quem eu conheço, né? Fica ali na escada para mim. Vem aqui o homem do sapato. Pronto. E agora eu preciso... Pode ser um jovem, que é um jovem que venha rápido para cá. Venha corrido. Pronto, vem para cá. Sobe você aqui. Esqueci seu nome. Val. Val vai ser o profeta.
Jairo vai estar aqui e ele vai ser um justo. E esse jovenzinho vai ser um pequenino. Jesus ensina para a gente, lá em Mateus 10, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 10, no versículo 40, pode virar de frente para eles. Lá no versículo 40 de Mateus 10, Jesus ensina o seguinte: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele está ensinando para a gente qual é o princípio. O princípio da honra que você carrega por quem te enviou. Então é mais ou menos o seguinte: Zezinho, lembra do Zezinho? Zezinho chegou aqui e falou assim: olha, o apóstolo Guto pediu para eu levar uma cadeira. Zezinho tem moral para levar cadeira? Não, mas ele usou o nome do apóstolo Guto. Então a gente vai honrar quem Guto enviou, como se estivesse honrando a Guto. Resumido assim? E aí ele diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, com a honra devida ao profeta, lembrando que ele está falando aqui, antes da gente conhecer os 5 dons ministeriais, quem honra o profeta, recebe o profeta. No caráter de profeta, recebe o galardão de quem? Do profeta. Quem honra o justo é igual a você. No galardão de justo, tá lá, vou ler para você, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de quem? De justo. E quem honra o pequenino, tem isso aí na tua Bíblia? Tem? Abre aí e lê. Tem quem recebe o pequenino no galardão de pequenino? Tem? Não. É quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que recebe qual galardão? Nenhum. Só garante de não perder o que tem. Porque já dizia teu pai, a minha mãe, que tu não faz mais que obrigação. Porque se você foi colocado numa posição acima, você não honra quem está embaixo, você cuida. Para quê? Para não descer, criatura. Porque se tu veio para cá, para cuidar dele e não está cuidando, tu desce. Então quem está na posição acima e nega o cuidado ao de baixo, perde a posição. Amém? E por que eu não posso honrar o de baixo? Porque se eu honrar o de baixo, eu vou estar em rebelião com o de cima. Porque o comando e a ordem vem de cima para baixo. Fica aí que você vai entender. Jairo, justo, igual a mim. Pastor. Igual a mim. Agora pensa que isso aqui é uma biblioteca. Lembra, já viu aquela escada de biblioteca? Pronto, a gente está numa biblioteca com muitos livros até o teto. Quem alcança o livro mais alto? Estenda a sua mão inteira. Isso, fica assim, até o final do culto. Pronto. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão, querido. Pronto. Eu estou aqui e eu entendi que posição. Eu quero o livro da posição lá do alto. Eu vou honrar quem? Por quê? Porque ele tem acesso. Então, eu daqui não alcanço o que Deus quer me dar. Mas independente do caráter dele, Deus vai usar ele por causa da posição para me dar o que está lá em cima. Pega esse livro aí de cima para mim, Val. Pronto, me entrega. Eu tenho que honrar a posição dele porque ele tem acesso que eu não tenho. E esse aqui? Esse aqui está igual a mim. Pega um livro aí do teu lado para mim. Pronto, eu pego um daqui também e dou para ele. É amigo, parceiro. A gente se honra, é o mais difícil. É mais fácil honrar o profeta, cuidar do pequenino, do que honrar o justo. O amigo da escala que faltou, o colega de trabalho, o cônjuge. Esse é o mais difícil, é o maior exercício. Porque tu é crente, tu quer cuidar do pequenino. E tu valoriza os profetas. Esse aqui é difícil, que ele é igual a você. Familiaridade atrapalha. Mas eu preciso honrar porque ele tem acesso a coisas que eu tenho, então a gente se ajuda. E esse aqui de baixo, eu honro? Eu cuido.
Eu preciso cuidar do que está embaixo. Porque na posição que ele está, ele não tem acesso a nada para me dar. Eu só vou entregar para ele para quê? Para não perder o meu acesso. Amém até aqui? Pronto. Então você entendeu que Deus colocou as pessoas em posição diferente. Para quê? Estende o braço, homem. Colocou um para ter acesso às coisas do alto. Colocou outro para ter acesso a coisas em comum. E colocou um terceiro para você cuidar. Sempre na sua vida, em qualquer ocasião, vai ter um maior, um igual e um menor. Sempre. Vamos lá para o centurião. Fica aí os três. Aqui vem o centurião. O centurião encontra Jesus. E o que o centurião fala? Centurião romano, rico. Porque Roma era os Estados Unidos da vez. Eles dominavam. Se vestia melhor que Jesus, estava mais cheiroso que Jesus. Aí ele encontra Jesus e fala: Jesus, eu queria que você fizesse uma coisa por mim. Eu tenho um abaixo que eu quero ajudar ele, o meu servo. E como eu tenho um acesso que ele não tem, eu estou vindo até você para pedir cura para ele. Aí Jesus fala assim: tá bom, eu vou lá na sua casa. Ele: não. Eu nem sou digno de você pisar na minha casa. Mas não é um centurião romano? Por que ele não é digno? Porque ele entende que na posição que ele está, do exército romano, ele tem autoridade. Mas na posição do reino de Deus, ele não tem autoridade nenhuma. Aí ele vira para Jesus e fala o seguinte: Jesus, precisa ir lá não. Nem perde tempo. Eu conheço esse negócio de posição. Porque eu estou sujeito a uma posição maior. E eu falo para os de baixo: vai, eles vão, vem, eles vêm. Eu entendo esse negócio de posição. E eu reconheço em você que você está sujeito a algo maior. E que porque você está sujeito a algo maior, você fala para o espírito: vai, ele vai, vem, ele vem. Você fala para a doença: sai, ela sai. Então o que esse centurião entendeu que a gente precisa entender? Que posição é importante. Porque na esfera de atuação dele, ele conhecia a autoridade. Mas ele reconheceu que na esfera de Jesus, no reino de Deus, ele não tinha autoridade nenhuma. Talvez você seja aqui um doutor bem-sucedido. Lá fora você tem um carrão, você é bem-sucedido, é honrado nos lugares. Mas talvez aqui você não possa nem ser diácono. Porque aqui é outra esfera. A gente vai ter que olhar a sua vida espiritual. Não é o seu título nem o seu diploma. Na tua esfera, tu pode ser muita coisa. Mas aqui no reino de Deus, a gente vai avaliar a sua reputação, seu espírito. Então o que aquele homem entendeu? Eu tenho uma posição, eu conheço esse negócio de posição. Quando eu estou obediente ao de cima, eu ganho autoridade para o de baixo. E como eu estou nessa posição e o meu servo por ele mesmo não consegue, eu venho até você, Jesus, porque eu tenho acesso para levar para o meu servo. Porque eu preciso cuidar do meu servo. Para baixo eu cuido, para cima eu honro. Eu não posso honrar para baixo. Você foi até aqui? Pronto, vamos para a tua casa? Eu quero um outro jovem aqui rápido. Fica aí porque eu preciso do exemplo. Um jovem rápido. Preciso de uma mulher. É melhor você vir do que eu escolher, hein? Venha vem Pamela, vem Pamela. É o que eu conheço. Amém. Fica aqui embaixo. E eu preciso de um ancião. Cabelo branco. Pronto, fica ali. Pronto. Você entendeu? Isso, no erro degrau. Mas você ficar juntinho, não, depois. Você pode ficar lá em cima, por favor? Pronto. Você aprendeu isso aqui? Vamos lá para a tua casa agora? A Bíblia diz, abre lá em Efésios 5, o livro da receita para você ser cheio do Espírito.
Efésios 5 vai dizer o seguinte. Assim que eu achar o que já aviso. Efésios 5, 23. Porque o marido é o quê? Cabeça. A sua cabeça fica onde, Jesus? Em cima ou embaixo? Graças a Deus. Que coisa boa de ouvir. Então o cabeça está lá naquela posição. Certo? Aí ele diz, é o cabeça de quem? Da esposa. Não é cabeça de toda mulher não, da esposa dele. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Posição de Cristo, posição da igreja, posição do profeta, posição do justo, posição do marido, posição da mulher. Está vendo que esse negócio de posição é importante? Aí ele diz, maridos, Efésios 5, 25, cada um de vós amai a vossa esposa, porque quem está em cima faz o que com o de baixo? Cuida. Assim como quem? Cristo amou a igreja. Porque Cristo está acima da igreja. Quem está em cima, cuida do de baixo. Fechou? E depois, a posição da mulher. Esposa, cada uma de vós respeitai, honra ao seu marido, porquanto sois submissa. Da sua posição está um pouco abaixo da dele. Mas se você honrar, o acesso dele chega a você. Assim, lá em Efésios 5, 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam todas em tudo sujeitas ao seu próprio marido. Então o marido honra a esposa, cuida, protege, como Cristo faz. E a esposa honra o marido. Por quê? Porque Deus decidiu dar um acesso ao cabeça. A gente vai chegar lá. Aí a posição do filho. Filho, obedecei a vossos pais. Efésios 6, 1. Porquanto isso é justo. Seu lugar aqui qual é? Obedecer, irmão. Ninguém vai te honrar, não. Tá bom? Você é filho. Filho não recebe honra de pai. Recebe cuidado. Amém? Porque se eu te botar lá em cima, eu estrago tudo. Se eu te botar na cabeceira da mesa e desonrar o seu pai, eu estrago tudo. Então você não vai ser honrado, você vai ser cuidado. Pronto? Coisa boa. Honra o teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que vivas bem e tenha vida longa. Ou seja, quer viver, tem que honrar. Sogro, sogra, tem que honrar. Quer viver? Tem que honrar. Tá bom? Posição de Deus. Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Agora, olha que sucesso esse negócio de posição. Cristo, a igreja, nós, o perdido, desculpa. Cristo cuida da igreja, que cuida do perdido. A igreja honra Cristo. Certo? Profeta, justo, pequenino. De cima para baixo, cuidado. De baixo para cima, honra. Marido, mulher, filho. De cima para baixo, cuidado. Honra. De cima para baixo, a mão fala uma coisa. De cima para baixo, cuidado. De baixo para cima, honra. Aí, vai lá para Salmo 133. Salmo 133 vai dizer assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Em união. Então tem que viver em união, família. Bota a mão aqui. Isso, só a mão no ombro. Põe a mão aqui no filho. Sobe um degrauzinho. Pronto. Tem que viver em união. Pode viver um para cada lado, não. Por quê? Nesse lugar de união, cada um na sua posição, a Bíblia vai dizer o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? É como o quê? É como o quê? Isso é importante? É. Porque diferente da água, que quando você joga e espalha, o óleo faz um caminho. É como um óleo, não é como água. Não é como vapor. Não é como gelo, é como óleo.
E o óleo faz como? O óleo, ele escorre por um caminho. Então, se eu não estiver em união e na minha posição certa, dancei. Por quê? Porque ele diz que é como um óleo precioso, aonde? Sobre a cabeça. E da cabeça para a barba. E da barba para a orla. Ou seja, ele derrama sobre o cabeça da casa, que vai para a auxiliadora e chega no filho, que é a orla. Agora, fica desunido. Sai daqui. Afinal de contas, você é independente, vai cuidar da tua casa, da tua vida, e eles que se virem. Aí eu jogo o óleo aqui. Vai chegar lá no filho? Vai não, porque era em união. E vai escorrer daqui de cima. Mas se esse traste não merece, desculpe. Se esse traste não merece, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho na minha casa. Qual a posição dele? É de cabeça? Vai escorrer por ele. Mas pastor, porque Deus decidiu assim e não vai voltar atrás com a sua palavra. Mas ele vai usufruir? Não sei. Pode ser que ele, como está na cabeça, o juiz chegue mais rápido para ele. Então deixa ele com Deus e fica na tua posição. Volta para a tua posição, porque ela te garante receber o óleo até do traste. E entregar o óleo para o seu filho. Amém? Você entendeu a importância desse negócio de posição? Cristo com a igreja e o perdido. Profeta, justo e pequenino. Cabeça, auxiliador e filho. Agora vai que você resolveu que o traste não é grande coisa ou não resolve nada. Aquele marido que fala assim, vê tudo com a tua mãe. Vê lá com a tua mãe. Vê lá com a sua mãe. Resolve lá. Aí desanima, né, a mulher? Ser submissa ao marido, que não tem missão, que não sabe nem ser homem. É duro. Aí ela desistiu. Aí o que ela fez? Pegou toda a energia dela e botou para o filho. Botou o filho na cabeceira, desceu o marido para cá. Cabeça agora ficou embaixo. Tá? A família está de cabeça para baixo. Deus vai derramar óleo lá? Vai derramar aqui. Ela ganhou ou perdeu? Perdeu. E o filho? Mais ainda. Então, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, deixa eu te dizer uma coisa, tu não veio fazer a tua vontade, você veio fazer a vontade do Pai. Esquece a tua vontade, joga fora a tua vontade, que ela não te dá garantia nenhuma. Você não tem nenhuma palavra na Bíblia que diz que a sua razão vai te trazer promessa, nem que a sua vontade vai te trazer promessa. Porque quem sabe os caminhos que tem? Você ou Deus? Quem tem planos perfeitos? Você ou Deus? Para dar o fim que quem quer? Você. Então, obedece a posição, obedece o caminho, fica em unidade e o óleo vai chegar na família inteira. Amém? Dá uma salva de palmas para a Trindade. Então eu quero dizer para você que você guarde isso nessa noite, porque você vai ser tentado a resistir à autoridade. Por quê? Porque o espírito do anticristo já está na terra. Tempão já. E ele não gosta de unção. Ele é anticristo, anti-unção, anti-autoridade. Eu e você vamos estar vulneráveis o tempo todo. Então o que a gente faz? Só obedece. Deus levantou o profeta, mas eu nem gosto desse profeta. Mas botou esse cara de pastor. Eu estudei com esse cara. Esse cara não era essa flor que se cheire. Mas botou ele de pastor, está tudo bem, querido. Os problemas dele ele vai resolver direto com Deus, ele está no andar de cima. Amém? Na tua empresa, o presidente não corrige o faxineiro. Nem o gerente. O presidente fala com a diretoria. Então, vai chegar lá embaixo diluído. Fica no teu lugar, na tua posição. Agora entende o que o centurião falou. Tem esfera que você é autoridade. Tem esfera que você precisa ser cuidado. Tem esfera que você cuida.
Talvez na sua vida você vista vários chapéus, dependendo do dia. Tem esfera lá fora que você é presidente. Aqui dentro você trabalha na cantina. Quando chega na sua sala de aula, o professor é a autoridade. Então as esferas, conforme a esfera vai mudando, eu tenho que saber me posicionar naquilo ali. Queridos, eu sou pastor. Na minha igreja, se eu falar assim, estava com vontade que a nave da Xuxa descesse aqui hoje, o pessoal vai correr atrás da nave da Xuxa. Mas quando eu vou no médico, eu pego a senha e tenho que esperar igual todo mundo. Porque lá eu não sou nada. E o meu filho fala assim, pai, é bom você parar. Um dia eu reclamei, né? Falei, já estou aqui há 1 hora, ninguém me atende. Você é um ser humano normal. Na igreja, você é o rei da cocada. Aqui, tu é só um paciente. E é bom, gente, é bom. Porque quando a gente é pastor, a gente nem sabe se a nossa piada é engraçada, porque as ovelhas riem. Aí, às vezes, a gente vai contar em outro lugar, passa vexame, porque não tem graça nenhuma piada. Ninguém vai dizer para você. Então, eu preciso saber onde eu estou, em qual esfera. Agora, deixa eu te dizer, na sua família, Deus já determinou. Tem um cabeça, que ele mereça ou não. Tem uma auxiliadora, que ela mereça ou não. Mas para esse filho receber, ele precisa estar na posição de baixo. Se você botar o filho para cima, idolatrar, deu problema. Por quê? Porque primeiro eu honro o abençoador. Depois a bênção. Deus me deu minha mulher. Primeiro é Deus, depois é minha mulher. Poxa, pastor, ela está comigo por isso. Porque eu amo mais Jesus do que ela. Por isso que ela está comigo. Porque pelos meus lindos olhos cor de mel, não estaria não. Mas ela olha para mim e vê, ele está sujeito a uma autoridade. Amém? Então ela reconhece primeiro Deus, depois seu cônjuge, em terceiro lugar, seus filhos. Diga comigo, filha em terceiro lugar. Não pode passar na frente do seu cônjuge, nem pode passar na frente de Deus. Isso é idolatria. Amém? É pior do que aquele povo subir na escadaria de joelho por causa daquela estátua. É idolatria. Você não coloca a bênção na frente do abençoador. Isso te ajuda a entender a sua família? Você pode ficar de pé, o Ministério de Música pode me ajudar? Eu creio em nome de Jesus, Pai, que essa conferência, ela não foi para encher a agenda, nem para dizer, olha, tem que ter, porque é mês da família no calendário. Não, querido. Deus marca agendas, Deus marca eventos. Lembra lá de Pentecoste? Jesus marcou, não sai de lá. Tem que estar reunido. Por quê? Tem uma unção que é na sua casa. Qual? A unção de papai. Na sua casa, Deus é papai. E aqui, rei. Ué, não é o mesmo? Não. Na minha casa, é Tchela e Calchante. Na igreja, pastor. Minha mulher não me chama na igreja pelo meu nome. Ela me chama Gui Pastor. Porque lá eu sou uma autoridade. Eu sei que na sua cara você fala, paizinho, eu te amo, eu não quero, pai. Pai, por que você fez isso? Me tira disso. E aqui, Senhor, é rei. Reverência. Porque agora você não está sozinho. Você não vai ser a rainha Vasti que desonrou o rei, não. Aqui é lugar de receber o rei. E qual a diferença? Em casa de papai e aqui do rei. O rei na congregação são coisas que você não recebe em casa. Aqui, porque a gente está reunido na unção coletiva e a gente recebe o rei, decretos são lançados. Decretos de papai? Não, do rei dos reis. Então, quando a gente está reunido, a gente tem que saber a posição muda. Em casa, sua posição é uma, de filho, intimidade. Aqui, reverência, porque agora é o rei. O rei é meu pai? É. Sozinho eu chamo de pai. Sozinho eu me relaciono com muita intimidade. E aqui, eu tenho reverência, porque eu estou na congregação. Aí, se é religiosidade, não, é entendimento de posição.
Quando Jesus está aqui, Jesus não é nosso irmãozinho chapa, Ele é o rei. E quando a gente recebe o rei, a gente baixa a cabeça, a gente se ajoelha, a gente se rende, porque o rei está entrando. Agora, qual a vantagem disso? Quando o rei recebe a honra de rei, o galardão é de quê? De rei. O galardão de uma congregação é de decreto real. A gente muda uma nação. A gente muda todo o nosso estado. A gente muda coisas grandes. Porque papai em casa muda pra gente. Relação de pai, galardão de pai. Relação de rei, galardão de rei. Nós estamos aqui, o rei está aqui. A gente pode se render a esse rei? A gente pode dar a honra devida a ele? Amém? O Ministério de Música pode me ajudar? Eu sei que tem uma mesa posta aqui. Talvez eu não seja convidado, que eu já passei 6 minutos do meu tempo. Mas, pastor Tadeu, eu honro muito o senhor. Mas eu vou obedecer ele, tá? Tem algo para ser derramado sobre a nossa vida. Porque a gente entendeu a posição do rei. São decretos. Aqui não é o pedido de papai. Papai, me dá uma calói. Papai, me dá um hambúrguer. Não. São decretos. Porque a gente está em congregação, o poder é maior. Agora o rei está aqui. A gente pede decretos. Você pode estender as suas mãos. Você pode começar a receber aquilo que só o rei pode dar. Amém? Será que um dia em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu recebi a expressão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a expressão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, a tua mesa.
Querido, tem uma mesa posta nesse lugar. Você chegou aqui com um pensamento, a sua mente foi renovada, você entendeu coisas que você não entendia. E além de tudo, você está provando de uma unção coletiva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não saiu de casa à toa para uma programação. Deus separou esse dia para mudar a tua vida. Eu vou te chamar e eu preciso que você seja rápido em responder. Quem é você que está aqui e ainda não tem o lugar à mesa? Porque Jesus ainda não é o seu Senhor. Você nunca teve oportunidade de fazer essa confissão. Corre aqui na frente. Eu quero orar por você e garantir o seu lugar na mesa do teu Pai. Você não é uma criatura de Deus. Você é filho. Deus te colocou nessa posição quando Ele entregou Jesus no seu lugar. Eu podia pedir para você levantar sua mão, mas eu quero que você seja ousado. Saia do seu lugar. Eu sei que você está aqui. E eu sei que não é um só. Porque Deus marcou essa programação para você. Eu só preciso do primeiro corajoso para abrir a porteira, porque eu sei que o Senhor, nós estamos numa noite de restauração. Quem é você? Eu sei que você está aqui. A igreja pode interceder, a igreja pode parir. Sabe, queridos, a igreja, depois que é salva, ela é a parteira. Ela intercede, porque às vezes o parto está difícil, o umbigo está enrolado. E a gente precisa liberar essas pessoas igual a gente foi liberado. Porque eu não era nada. Eu não merecia, mas Ele me alcançou e mudou a minha vida, mudou a minha história. E você está aqui hoje pelo mesmo motivo. Um dia alguém fez isso que eu estou fazendo com você e ele apelou. E eu pensei, ele está tão apelativo. Porque a tua vida é tão preciosa que você não pode sair desse lugar sem receber o seu lugar à mesa. Você é filho. Cadê você? Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Eu sei que você está aí. Ele fala isso porque tem muita gente. Não falo não. Eu nem ia fazer o apelo. Não poderia ser eu. Eu estou quebrando o protocolo aqui por sua causa. E a igreja está parada, esperando você. Sabe por quê? Porque a igreja te ama. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Vem rápido. Sai do seu lugar. Vem pegar aquilo que é seu. Você é um herdeiro. Vem pegar aquilo que é seu. Pode vir. Vem pegar aquilo que é seu. Ele é só o primeiro. Tem mais. Vem pegar aquilo que é seu. Eu estou te esperando. Eu posso não